Olá! Na segunda retrospectiva do De Olho nos Bichos, vamos rever uma matéria especial sobre um projeto da EPAMIG, realizado em parceria com a Escola de Veterinária da UFMG, que busca melhorias no combate à praga do carrapato. Reveja também uma pesquisa do ICB que utiliza corujas para desvendar os mistérios da visão. Não saia daí, o De Olho nos Bichos está no ar. A visão é um assunto que inspira o trabalho de muitos pesquisadores. Um laboratório no ICB utiliza a coruja, uma das aves de visão mais desenvolvida, e por meio de estímulos captam respostas neuronais para aplicação em estudos de percepção visual. Reveja a matéria. As aves, em geral, possuem um sistema de visão bastante desenvolvido. Tal habilidade é requisito básico para a alimentação destes animais, já que fazem com que elas localizem suas presas a longas distâncias. E uma pesquisa do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG utiliza corujas licenciadas pelo IBAMA como modelo para entender alguns mecanismos neuronais da percepção visual. Conhecer melhor o funcionamento do cérebro que permite a função visual, que permite ver e a partir da percepção visual construir modelos sobre o mundo e realizar tarefas do dia a dia. Primeiro, a coruja é uma ave e como qualquer ave tem uma visão excelente, até mesmo uma visão que em alguns aspectos pode superar a visão humana. Em segundo plano, a coruja tem um ponto de singularidade na evolução de aves por ter uma visão bastante binocular, os olhos são frontalizados, o que lhe permite de extrair a terceira dimensão a partir da disparidade das imagens entre os dois olhos. Aqui, neste laboratório, é onde é feito o registro das respostas neuronais aos estímulos visuais. As corujas são postas em uma cabine. Alguns eletrodos são implantados no crânio do animal sem que ele sofra, e através de um monitor a visão é estimulada. Basicamente o que nós fazemos é inserir um eletrodo muito fininho no cérebro da coruja e captar os potenciais de ação, que são as respostas das células dos neurônios individuais isolados a estímulos visuais. Na verdade, cada vez que você escuta esse pec-pec, quando aumenta o número, quer dizer que ele está respondendo ao estímulo. Tá? Nesse caso, nós temos um estímulo dentro da cabine e toda vez que esse estímulo é apresentado no campo receptor do neurônio, ele aumenta a sua atividade. Mas não só aumenta, dependendo do estímulo, você pode ter uma diminuição da atividade também. Você não vai observar sempre um aumento. A pesquisa no laboratório é uma interface entre ciências biológicas e engenharia. Marco Aurélio é doutorando em engenharia biomédica e estuda a influência do sistema motor da coruja no sistema visual. Aqui no Laboratório de Neurodinâmica, nós estudamos a influência do sistema motor no sistema visual. No caso, como que as células, os neurônios do cérebro da coruja vão sentir talvez uma modulação em relação ao movimento que ela está fazendo. Para isso, nós utilizamos um sistema eletromagnético de rastreamento espacial que me devolve dados de posição e de orientação no espaço. A partir desses dados, eu consigo fazer um estimador de velocidade e eu extraio sacadas, os dados de uma sacada, que seria a amplitude, pico de velocidade. Um dos objetivos, utilizando esses dados de sacada, é montar um modelo cinemático, utilizando modelagem robótica, da cabeça e do pescoço dessa coruja, a fim de que a gente possa depois fazer uma relação entre o que aquele movimento em determinados músculos surtiu de efeito nos neurônios que nós encontramos aqui no VUSH dela. Existem vários movimentos que nós fazemos com os olhos para poder perceber o mundo, para poder ler, fazer uma leitura de mundo. Um deles é a sacada visual. A sacada é um movimento rápido, de uma velocidade muito alta, e que ela tem um comportamento que é padronizado, assim, ela tem o que eles chamam de um main sequence, uma sequência principal que você consegue categorizar ela. Dentre essas sacadas, a coruja
ela efetua também sacada, só que a sacada dela, em vez de ser ocular, é uma sacada de cabeça. Esses aqui são dados reais da cabeça dela mexendo quando ela estava fazendo uma leitura aqui do que a gente estava apresentando para ela no laboratório. E a partir dessas sacadas individuais, a gente consegue extrair algo como essa sacada aqui, que eu consigo tirar parâmetros dela, como a amplitude dela, a duração dela, o pico de velocidade dela. E a partir desses dados, a gente quer estudar se o movimento que ela faz com a cabeça é semelhante com o movimento que a gente faz com os olhos. E no futuro, a gente gostaria de gerar um modelo, que é um modelo de pescoço e cabeça da coruja, onde eu consigo verificar qual que é a contribuição de cada músculo do pescoço dela nesse movimento que ela fez para poder fazer a leitura do ambiente. Professor Jerome, que é responsável pelo laboratório, garante que em termos de aplicação, as pesquisas ainda são muito básicas, mas que em longo prazo é possível obter resultados satisfatórios para tratamento em humanos. Bom, em termos de aplicações diretas, eu diria que isso é uma pesquisa bastante básica, mas que a longo prazo pode permitir certas aplicações a partir nós estamos estudando os mecanismos num animal que tem uma eficiência enorme para realizar tarefas na base da visão. E esses mecanismos, esse entendimento que pode servir para construir agentes artificiais ou máquinas artificiais baseadas nesses mesmos princípios. Uma ideia de engenharia bioinspirada, né? Incluir certos mecanismos que nós encontramos e entendemos cada vez mais na coruja e transportar isso por um sistema artificial autônomo. As corujas são animais muito admirados em todo o mundo. No Você Sabia de hoje, descubra de onde veio o termo pai coruja e outras curiosidades sobre a reprodução da ave. O período de reprodução das corujas depende da espécie. A prole é de cerca de 5 ovos por gestação. Depois da eclosão, o macho cuida dos filhotes por 2 meses, até que eles aprendam a se defender. A maioria das espécies faz seus ninhos em árvores, mas algumas corujas, conhecidas como buraqueiras, escolhem áreas de relvas baixas junto às árvores. Elas cavam no chão verticalmente e depois prosseguem horizontalmente até o ponto definido, para deixar o ninho livre de predadores. O macho fica de sentinela na árvore, protegendo o ninho, principalmente durante o dia. Na presença de um possível invasor, os filhotes podem imitar sons de serpente para fazer com que o agressor desista do ataque. Combater um dos principais vilões da pecuária no Brasil. Esse é o objetivo da Escola de Veterinária da UFMG e da EPAMIG, que vem desenvolvendo o trabalho para minimizar as perdas causadas pelo carrapato do boi. De origem indiana, o Rhipicephalus micrópolis, ou mais conhecido como carrapato do boi, chegou ao Brasil supostamente na colonização, nos animais que vieram do Sudeste Asiático e da África. Este parasita está presente em todo o rebanho brasileiro e é um dos principais vilões da pecuária nacional. A pecuária leiteira no Brasil é a mais prejudicada, pois o gado de leite, por ter origem europeia, é muito sensível à praga, que não tem registros de incidência na Europa. Há quase 6 anos, uma parceria firmada entre a Escola de Veterinária da UFMG e a EPAMIG vem fazendo um trabalho de melhorias técnicas no controle do carrapato. A fazenda em Prudente de Moraes, na região central do estado, serve como modelo e local de experimento para minimizar as perdas que a produção de leite sofre com o ataque do parasita. E é daqui da Fazenda Experimental Santa Rita, da EPAMIG, que vamos falar um pouco sobre o carrapato e o combate a essa praga.
Uma das etapas de combate ao carrapato é o monitoramento da população da praga. E para isso é feita uma contagem periódica dos parasitas presentes no rebanho. Primeiro a gente trabalha dentro de um sistema real de produção de leite, né? num modelo de produção representativo do que é utilizado, né, na nossa região. Ou seja, a gente não tem nenhuma diferença de um produtor aqui da região, né, com relação à questão de manejo, nutrição, produção. Então a gente trabalha dentro de uma condição real, né, ou seja, os estudos que a gente desenvolve, a gente pode falar que são representativos realmente da região. A importância do monitoramento está em poder controlar o tamanho limite do carrapato antes do banho de veneno, não o deixando ultrapassar o tamanho de 3 milímetros. Então aqui a gente, a cada 15 dias, faz uma contagem dos carrapatos. E para isso a gente utiliza apenas as fêmeas acima de 4 milímetros, que seria mais ou menos isso daqui. Então aqui a gente vê inclusive um macho junto com a fêmea, né? Ele estava copulando no momento que a gente fez a coleta, né, do indivíduo. Então a cada 15 dias a gente conta todos os indivíduos, né, no caso fêmeas, acima desse tamanho, acima de 4 milímetros, para a gente ter um monitoramento, para a gente acompanhar como que a população de carrapato está se comportando, né? E também para poder avaliar se os tratamentos, se as medidas de controle que a gente está utilizando estão sendo adequadas e se elas estão funcionando. O que nós evitamos é chegar com um carrapato desse porte aqui, conforme vocês estão vendo. É um carrapato já de 8 milímetros de tamanho, às vezes até um pouco maior, porque daquele período de 3 milímetros até esse período aqui são 2 dias que ela demora para chegar nesse tamanho. E se a gente banha atrasado, tem a probabilidade de um carrapato desse tamanho cair no chão. E se esse carrapato cair no chão sem presença de veneno, portanto, com todas as capacidades de vida livre, ele vai reproduzir entre 4.000 e 4.500 filhotes viáveis. Nesse período de cronograma que a gente cumpre, nós, ao banharmos os animais naquela data, nós estamos, ao evitar que um carrapato desse caia com viabilidade no chão, estamos controlando o carrapato nos animais e também no campo. Aqui em Minas Gerais, seguramente, pelo menos 80% dos produtores de leite atualmente trabalham com um equipamento desse tipo. Um equipamento costal, né, portátil, e com um sistema de bombeamento manual. Além disso, esse é um equipamento que foi desenvolvido para uso agrícola. Curiosamente, não temos disponível atualmente equipamentos desenvolvidos especificamente para utilização na pecuária, para aspersão animal. Então, o produtor fica sem alternativas e, de uma maneira geral, trabalha com a adaptação de equipamentos, principalmente equipamentos de pulverização para uso agrícola e, eventualmente, até equipamentos de limpeza, né, e de pulverização domiciliar. Na fazenda, a técnica usada é a chamada estacionária, muito mais eficiente em relação ao método bomba costal. Tendo a disponibilidade de um equipamento estacionário, né, ou seja, que não precisa ser colocado nas costas do operador, né, o procedimento fica muito mais leve e muito mais fácil de ser realizado, né? Ou seja, além de tirar o equipamento das costas do operador, né, a gente também tira dele o ônus de fazer o trabalho de bombeamento, já que o equipamento também é um equipamento de pulverização, né, de bombeamento elétrico, né, motorizado. Além da preocupação com o combate do carrapato, os pesquisadores buscam maior economia e melhorias nas condições de trabalho para o produtor e trabalhador rural. Foi um ganho enorme para todo mundo. Não só na área de pesquisa, mas também na área da extensão. Porque aqui a função principal da EPAMIG é fazer a pesquisa mais direta ao produtor e também fazer uma parte importante de extensão. O público-alvo daqui é muito maior do que o público da universidade, desse público específico de produtor de leite. Por quê? Ele vem buscar aquela pesquisa prática para resolução de problema local
e também um local de visitação, onde que você tem cursos de extensão para técnicos e produtores. A parceria com a universidade completa tudo isso aí. O nosso programa fica por aqui. Todas as novidades estão nas páginas das redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!